Muito bem, Lia, eu estava abrindo aqui falando dessa semana, desse dia especialmente tão especial para a gente, cristão, Sexta-feira da Paixão, né? Que Exatamente, é a exatamente. sexta-feira que Cristo, é o primeiro dia do sacrifício cabal de Cristo, e que no domingo a gente celebra a ressurreição. Hoje foi, se a gente pudesse dizer em dias cronológicos, a gente não tem como dizer que foi exatamente, né, em março, né? Abril, aliás, hoje a gente está em abril. Mas a gente consegue dizer que num dia ele morreu por nós e no terceiro dia ele ressuscitou. Ah, Isso é um fato, né? É um é, fato. muito bom. Independente se a data é essa ou não, né? Mas é um fato. É, E aconteceu. aconteceu. E É, a maior prova desse fato somos nós que estamos aqui hoje. exatamente. E isso tem tudo a ver com o tema que a gente quer trazer agora, quer trazer nesse segundo princípio, que é viver a missão. Nem todo mundo tem clareza de missão, do que pode ser, de como viver. Ainda tem alguns mitos de que missão é aquela questão de ir para um campo missionário, em que você vai para um outro país para falar de Jesus, anunciar o evangelho. Outros vão para lugares mais remotos no próprio país. Mas missão é algo muito maior, porque não é para poucos, é para todos. Não é uma escolha, mas uma responsabilidade que todos nós recebemos. E aí, onde é que a gente vai ver tudo isso? Na carta de Colossenses, que a gente vai começar hoje. Exatamente. Vamos lá. Aproveitando, deixa eu cumprimentar aqui quem chegou: Rafa, Pastor Elias, Viviane, deve ser, bem-vindos para todos vocês. Vamos começar. Eu vou começar lendo. A gente escolheu hoje uma outra versão, na quarta-feira. A gente leu na versão A Mensagem. Hoje a gente vai ler na versão, deixa eu pegar ela aqui, a versão Linguagem de hoje. Olha, explica um pouquinho para o pessoal o que é isso de versão. Por que às vezes a gente lê numa, às vezes lê outra? Como é que é isso? No caso, as versões, elas são traduções, e essas traduções, muitas vezes, elas procuram deixar o texto mais claro, né? Então, eu sou da época do João Ferreira de Almeida, daquela versão. Se você pegar aquela versão, você vai ver que ela tem muitas palavras que hoje torna a nossa linguagem muito, às vezes, difícil de compreender, né? Ela traz algumas ideias não, algumas palavras que são difíceis para nós hoje, né? Então, as traduções, elas vão trabalhando com isso, com o fato de você ter um texto mais fluido, não mudando o texto, não é isso. Ela vai trazer todo o trabalho, gente, de tradução de uma Bíblia é muito grande. Tem Bíblias que levam muitos anos, 10, 20 anos E uma para equipe ser enorme de pessoas, né? uma equipe enorme de pessoas. Então, o foco é deixar uma leitura mais fluida, que você consiga ler o texto e falar, é isso que ele está dizendo, né? Então, aí tem várias traduções, e acho que a questão da mensagem que a Sara leu no encontro anterior, ela é considerada uma paráfrase, quer dizer, ele já pega aquele texto e já explica aquele versículo, né? Agora, nós temos outras traduções, como essa da linguagem de hoje, que vai usar uma linguagem contemporânea. A gente diz que essas Bíblias são de linguagem contemporânea, ou seja, estão falando no nosso tempo aqui, com as expressões que nós usamos no nosso dia a Deixa eu até dia. aproveitar isso que a gente começou falando da linguagem, das versões. Como é que eu vou saber qual é confiável? E se o autor errou, né, na tradução? Uma dica que a própria Eleusa já deu lá na nossa igreja e eu sempre uso tenha várias versões. Você vai lendo uma versão, lê a outra. Eu particularmente gosto muito da NVI para estudar a Bíblia, que é a nova versão internacional. Mas eu sempre estou comparando com a própria mensagem, tem a tradução da linguagem de hoje, tem a própria atualizada, Ferreira de Almeida, né, que é aquela corrigida e atualizada, bem, como eu vou dizer, não é conservadora, qual a palavra ali? É mais A gente pode dizer que rebuscada, né? é rebuscada, tem um português mais. Eu vou usar a palavra clássico, né? Eu acho que Clássico, é essa era a isso. palavra, mais clássico, isso. Isso. Então, vê aí qual que faz mais sentido para você poder estudar a Bíblia. E a gente já sabe também que tudo que nós
cristãos, nós seguidores de Jesus, tudo aquilo que a gente vai falar de qualquer tema, desde produtividade, gestão do tempo, a carreira, a missão, a gente vai sempre usar primeiro as lentes do Evangelho, a gente busca na Bíblia aquilo quais são as diretrizes e os princípios, e aí sim a gente começa a conversar, a divagar a partir daquele princípio. Aí a gente pode pegar a ciência, pode pegar neurociência, coaching, psicologia, o que for, mas pegando como base principal a palavra ali de Deus. Mas então vamos lá, vamos ler hoje Colossenses 2, deixa eu pegar o trechinho certinho aqui, de 24 a 29, 2 não, 1, eu tô pulando direto esse capítulo 1. Colossenses 1, de 24 a 29. Agora eu me sinto feliz pelo que tenho sofrido por vocês, pois o que eu sofro no meu corpo pela igreja, que é o corpo de Cristo, está ajudando a completar os sofrimentos de Cristo em favor dela. E Deus me escolheu para ser servo da igreja e me deu uma missão que devo cumprir em favor de vocês. Esta missão é anunciar de modo completo a mensagem dele. Essa mensagem é o segredo que ele escondeu de toda a humanidade durante os séculos passados, mas que agora ele revelou ao seu povo. O plano de Deus é fazer com que o seu povo conheça esse maravilhoso e glorioso segredo que ele tem para revelar a todos os povos. E o segredo é este: Cristo está em vocês, o que lhes dá a firme esperança de que vocês tomarão parte na glória de Deus. Assim, nós anunciamos Cristo a todas as pessoas. Com toda a sabedoria possível, aconselhamos e ensinamos cada pessoa a fim de levar todos à presença de Deus como pessoas espiritualmente maduras e unidas com Cristo. É para realizar essa tarefa que eu trabalho e luto com a força de Cristo, que está agindo poderosamente em mim. E lendo esse texto, a gente já imagina assim, vamos falar sobre evangelização. Sim e não. Vamos ver os paradigmas aí. O que a gente está dizendo? Li, o que está centrado aqui nesse texto? Qual é esse contexto, esse trecho, o que ele está se referindo em essência? A essência é a missão. Paulo está falando aí com relação ao sofrimento dele, né? Como nós já dissemos, Paulo está em prisão. E se a gente pensar em termos de dificuldades, né? Essa seria uma das maiores dificuldades que ele estaria passando para poder continuar levando a mensagem do Evangelho. Mas ele fala sobre a missão. Então, ele fala de quem faz a missão, quem pensou nessa missão, né? E como que ele recebeu essa missão e qual é a parte dele nessa missão. Muito legal. Então, olha as variáveis que tem para você encontrar a sua missão, né? Tem alguém que te dá a missão, então a missão não é você que inventa, não é você que cria. Existe um propósito para essa missão, ela precisa chegar a algum lugar, e esse lugar também não é definido por você, é definido por quem criou a missão, obviamente. E você recebe atribuições, coisas a fazer para viver essa missão. A gente costuma falar, ouvir por aí, né? Você tem uma missão, propósito, paixão, enfim, tem vários termos. Eu queria começar explicando um pouquinho para vocês o que a gente entende o que a gente quer dizer com estes termos. Porque cada um fala, será que é missão? Será que é visão? Será que é propósito? Será que é vocação? Eu gosto de pensar da seguinte forma, eu acho que isso faz mais sentido para a gente colocar as coisas no seu devido lugar. Pense sempre assim. Deus, nós cremos em Deus, ele é quem tem uma missão no mundo. Ele está trabalhando para resgatar para si todas as coisas. E aí, ele nos chama para fazer parte dessa missão, nós sermos agentes, ou seja, aqueles que agem em prol desta missão, com algumas tarefas. Então, quando a gente fala que Deus chama, a gente está falando de chamado, tem a mesma conotação de vocação. Quando a gente fala de vocação, ela vem do vocábulo vocare, que é evocar, convocar. A gente está falando dessa mesma família de palavras. Então, Deus está convocando você para fazer algumas coisas. Tá, mas aí eu faço com o que essas coisas? Eu vou só sair falando de Jesus por aí? Calma. Tem uma série de coisas para você fazer dentro desta missão. A primeira delas é saber que você está equipado para isso.
Deus te equipou. Não é que você é forte, é poderoso, ou você é fraco e miserável. Sim, nós somos todos fracos e Deus nos equipa para poder sermos capazes de viver esta missão. Eli, você pode me interrompendo aí, porque eu vou me empolgando, vou falando. Bora. Ainda mais esse assunto. E Bora. aí Deus nos equipa para poder viver essa missão. O que é que você é equipado para viver a missão? Seus dons, talentos, pontos fortes, sua história de vida, as experiências pelas quais você passou ou vai passar. Então, tudo isso são ferramentas na mão de Deus para você cumprir e viver esta missão. E o que é essa missão? É um estilo de vida que você adota para fazer todos os dias, e por fazer todos os dias com consistência, você chega a algum lugar, você produz frutos a partir desta missão. Então, qual é a missão essencial de todo cristão? Eu gosto daquele. Eu estou sem a referência certinha aqui, eu não sou muito boa de referência, gente. Me perdoem aí. Quem tiver, por favor, coloca aí no chat, eu li. A missão essencial que a gente faz todos os dias da nossa vida para chegar a algum resultado é amar ao Senhor seu Deus acima de todas as coisas e amar ao seu próximo como a ti mesmo. Então, você ama a Deus, isso é o que você tem que fazer todos os dias da sua vida. Deus te chama para isso, para amá-lo, para ser um com Ele. E como é que você vive isso? Amando ao seu próximo como a ti mesmo. O que é amor? Amor, ele é ação. O verbo amar, ele tem escolhas e ações intencionais à sua volta para você poder mostrar este amor de Deus para as pessoas como a você mesmo. E aí, qual é o seu jeito de amar as pessoas? Quais são as suas ações dentro do verbo amar? Aí, isso é a sua missão mais específica. E aí, agora, voltando aqui para o texto de Colossenses, é interessante que Paulo fala assim: eu recebi esta missão de Deus de anunciar o evangelho entre os gentios, ou seja, a missão dele estava bem clara, né? A questão dele não era ficar em Jerusalém, não era ficar entre os judeus, embora ele fosse um judeu. Mas ele se tornou, ao longo da vida dele, um cidadão romano, ele era muito bem conceituado entre os romanos, o império, e por isso ele conseguiu influência e circular o mundo daquela época para poder anunciar o evangelho aos gentios. E isso justamente, olha como Deus faz. Deus colocou o amor por ele, nele, pelos gentios, para que ele pudesse, por meio dessa influência, chegar até onde ele não chegaria se ficasse só em Jerusalém. Já Pedro não, Pedro tinha outra missão. A missão de Pedro era em Jerusalém mesmo, era entre os judeus. E aí, bom, fala um pouquinho, eu fui atropelando aqui, gente. Tá fazendo sentido para vocês? Não, tem todo sentido. Acho que uma coisa interessante, né, quando você olha o verso 25, se você quiser ler aí eu não consegui abrir aqui a minha linguagem de hoje, porque ela está no celular e no computador eu não consegui abrir. Mas lê o verso 25 para a gente, um pouco rapidamente. Eu vou ler o 24 e 25 porque ele está num bloco, ele não consegue separar, mas assim, agora eu me sinto feliz pelo que tenho sofrido por vocês, pois o que eu sofro no meu corpo pela igreja, que é o corpo de Cristo, está ajudando a completar os sofrimentos de Cristo em favor dela. Acho que o 25 é esse. E Deus me escolheu para ser servo da igreja e me deu uma missão que devo cumprir em favor de vocês. Esta missão é anunciar de modo completo a mensagem dele. Gente, ele tem clareza da missão, né? Ele fala com muita propriedade que Deus escolheu ele para essa missão. Ele sabe qual é a missão. E muito interessante, porque se ele sabe qual é a missão, o que ele vai fazer? Ele vai usar todo o tempo que ele tiver com foco nessa missão. Então, eu acho que fica muito claro para a gente que, a partir do momento que ele entende o que é a missão dele, ainda que ele esteja na prisão, ele vai falar: não posso perder tempo. Não posso. Eu estou aqui, estou preso, não estou podendo ir até as igrejas, não estou podendo continuar com a minha missão externa, mas eu não posso perder tempo. Então, o que eu tenho que fazer? Né? E é onde ele redige as cartas que estão aqui conosco, cartas doutrinárias, cartas para poder animar, né, as pessoas que estão sofrendo, e os cristãos, muitos irmãos estavam sofrendo por ver daquela maneira e não podiam fazer nada. Né? Então, eu acho que isso é muito importante, assim. Ele não perderia o seu tempo por conta do foco da missão, por ele ter certeza qual era a missão que Deus tinha chamado para que ele fizesse.
Eu acho que o mais difícil nesse assunto de missão é a gente se perceber no processo e tendo clareza de qual é ela, né? Uhum. Porque eu estou pensando aqui, Paulo, ele consegue escrever tudo isso, ele faz toda essa obra dele, né? Com diligência, independente dos cenários. Ele consegue pagar o preço dessa missão porque ele tem clareza dela. Mas muitas pessoas, eu diria que a maioria, não tem clareza de qual é a sua missão mais específica, ali, qual é o seu jeito de agir, o que deveria fazer. E aí eu gosto nesse ponto da tradução aqui da NVI, da NVI, que ele traz um termo que pode fazer sentido para vocês. Ela fala assim, no mesmo capítulo, no mesmo versículo 25: dela me tornei ministro de acordo com a responsabilidade por Deus a mim atribuída, de apresentar-lhes plenamente a palavra de Deus. E lendo Colossenses com essa versão da NVI, ele trazendo responsabilidade, eu nunca tinha pensado em missão nesse termo. É engraçado, né? Eu falo tanto de missão, mas pensar em missão como as responsabilidades que Deus te dá para fazer. Então, se eu penso em missão como a responsabilidade que eu recebo, ela sai daquela coisa mais mística, mais abstrata, né? Quase que inalcançável de eu descobrir qual é, e quando eu descobrir, minha vida vai mudar. Vamos para a vida concreta aqui. O seu dia a dia hoje. Quais são as responsabilidades que Deus nos dá para fazer no nosso tempo, em tempos de crise, de plena pandemia? E aqui não são as responsabilidades que você faz para você, porque lembra, a missão tem a ver com Deus te chamando para responder a uma necessidade do mundo, e aí, à medida que você é canal dessa resposta, então são três agentes aí, né? Três personagens. Deus, você, as pessoas a quem você vai abençoar. Na hora que você vai cumprindo essas responsabilidades para com estas pessoas, você está amando a Deus, respondendo a Ele, e amando ao próximo como a ti mesmo, servindo as pessoas. E aí cada um tem um jeito diferente de servir, né, Li? Cada um tem a sua característica. Cada um tem. E uma coisa que eu acho interessante, importante nós frisarmos, né? Conforme você vai lendo a própria Bíblia, ontem, eu vou dar um exemplo, né? Ontem eu estava lendo o livro de Êxodo, e eu estou na parte da construção do tabernáculo. E aí fui olhando e fui grifando, né? Cada pessoa seria responsável por alguma coisa na construção do tabernáculo. Então, Deus fala do perfumista que ia fazer o incenso, né? O óleo para unção. E cada um, então você percebe o quê? Que, como você falou, Deus nos deu ferramentas. E é interessante porque cada um vai usar essa ferramenta de uma maneira específica. Esses dias eu fiz domingo, né? Eu tenho cozinhado muito pouco em casa, né? O marido está cozinhando bastante. E aí, domingo, eu fiz o almoço e ele falou assim: Nossa, Ali, que delícia. Aí eu falei para ele assim: é a mudança do tempero, né? Porque nós temos comido muito o seu tempero, então, como nosso paladar já está acostumado com esse tempero. Então, mudou um pouquinho, já muda o paladar. E é a mesma forma, gente, de cozinhar. Então, ninguém vai fazer nada assim, da mesma forma como você faria. Isso é um privilégio tão grande, né? Só que assim, a obra de Deus, o reino de Deus, tudo vai ser feito, porque Deus é soberano, né? E a Bíblia fala sobre isso. Só que aí eu gosto da frase da Nauzira, né? Deus não me deixe fora daquilo que o Senhor está fazendo na terra, né? Não me deixe fora disso. Então, você olhar e falar assim, você é alguém específico. Você tem um DNA, né? Você tem uma como é que chama? A impressão digital. Você tem uma impressão digital que é sua. Então, em tudo que você for fazer, é a sua marca que vai estar ali. E Deus quer contar com isso, né? E esse é o nosso privilégio, de servir dessa maneira. É. Eu tô lembrando, Lia, aqui da nossa metáfora da mochila, que a gente gosta muito de usar e faz bastante Muito sentido boa. aqui no Ressonare. A gente fala o seguinte, já pensa aí, hein? Eu vou falando, você vai pensando o que, que tem na sua mochila, tá? A gente fala o seguinte, quando Deus cria o ser humano, ele dá pra gente como se fosse uma mochila. E nela tá cheia de recursos.
É como se fosse uma mãe que está encaminhando seu filho para uma excursão e prepara toda a mochilinha dele. Então, é assim, na noite anterior, a criança, a gente sabe, né? Quando a gente era criança, a gente ficava doido pelo dia seguinte, praticamente não dormia, coração acelerado, e a gente só pensava no passeio. Mas a mãe não estava pensando no passeio, ela estava pensando em tudo que a gente precisaria fazer naquele passeio. E aí ela prepara a mochila para a gente não passar necessidade, para a gente ficar confortável, para a gente poder se divertir e focar só no que a gente tem que fazer. Porque tudo que a gente precisa tá ali dentro da mochila. Aí ela coloca um agasalho, ela coloca o guardanapo, ela coloca a garrafinha de água, coloca 2 lanches, porque ela fala, ah, meu filho vai comer, mas e se alguém não levar comidinha? Leva um pro seu amiguinho também. E aí no dia seguinte ela coloca a mochilinha nas costas do filho, se despede dele e fala, ó, tá tudo que você precisa, tá aí dentro da sua mochila. Tá bom, mamãe, tô indo. Quando ele chega lá na excursão, essa mãe tem, esse menino, essa criança tem algumas opções. A primeira opção delas é, ele passa a excursão inteira se divertindo. Quando chega aquela fome, ele simplesmente não lembra que tem algo na mochila dele e ele começa a reclamar. Ah, eu tô com fome, esse passeio tá muito chato, e começa a chutar as coisas, tratar mal os outros, porque ele não sabe que tem o remédio para a fome dele ali dentro, era só ele abrir e comer. Aí também tem a outra possibilidade. Esta criança, ela vai olhando ali o que ele está, durante o passeio, está se divertindo. Chega a hora da fome, ou ele sente frio, ele fala assim, nossa, minha mãe colocou algumas coisas aqui na minha mochila. Deixa eu ver aqui. Ele abre aquela mochila e fala assim, uau, que mochila incrível, como minha mãe é boa para mim. Ela me colocou 2 lanches e eu vou comer ele todinho só para mim, porque eu vou ficar mais forte. Ah, que pena que os outros não têm lanche, porque minha mãe colocou pra mim, a mãe deles que colocasse, ema. Cada um com seus problemas. Ele toma toda a água, ele põe o agasalho mesmo sem frio, ele consome tudo que tem na mochila só pra si e vai ficando cada vez mais fortinho. Mas também os que estão à volta dele vão isolando, vai deixando ele de canto porque ele não consegue compartilhar. Tem um outro uso também que ele pode fazer o seguinte. Nossa, esse lanche aqui de presunto e queijo está muito pobrinho, hein, mãe? Olha só o lanche que a mãe do outro colocou na mochila dele. Muito mais gostoso. O dele tem peito de peru. Por que a gente não tem peito de peru na minha mochila? E ele começa a comparar as mochilas, achando que a mochila dos outros é melhor do que a dele. E o pior uso que ele pode dar para essa mochila é comparar ou reter tudo para si. O que é que essa mãe mais gostaria que essa criança fizesse para que ele aproveitasse de verdade o passeio? Olha sua mochila, vasculha o que tem de bom nela. Se você quiser até compartilhar, não só compartilha, mas troca com outros, pega a comidinha, o lanchinho do outro, põe na sua mochila, pega o seu, dá para o outro e juntos a gente consegue curtir melhor esse passeio que é a vida na Terra. Claro que a gente está falando aqui dos seus dons e talentos que Deus colocou dentro da sua mochila. Então, como será que você tem usado a sua mochila? Você conhece bem o que você tem aí dentro? Ou está passando fome à toa? Ou está comparando a sua mochila com a do outro? Ou está achando que ela é insuficiente para os desafios que tem? O que Deus colocou aí é suficiente para o que Ele tem para você realizar aqui, para você viver aqui. Só que você precisa abrir essa mochila e conhecê-la. Porque aí sim você começa a se conhecer, perceber os recursos e ferramentas que Deus deu e começa a servir aos outros. Faz sentido aí, gente, a mochila para vocês? Vocês já conhecem bem sua mochila? Eu acho interessante o que você está falando, porque quando a gente vai lá para o verso 29, né, ele fala assim, bom, na versão que está aberta aqui para mim, tá assim, por isso trabalho e luto com tanto esforço, na dependência do seu poder que atua em mim. Eu fiquei pensando, né, nesse versículo. Paulo está dizendo que ele precisa fazer, né, alguma coisa. Depois a gente vai aprofundar um pouquinho mais essa parte. Mas até para pegar o gancho que você está falando. Só que à medida em que ele vai fazendo a missão, Deus vai dando a ele condições para fazer. Então, a gente percebe que a partir do momento em que eu coloco os meus dons, né, na presença de Deus, falo, Senhor, me usa mesmo, né, como o Senhor quiser, Deus vai aperfeiçoando isso, né? Então, Ele vai me dando condições de fazer.
essa missão. E aí eu estava aqui pensando num exemplo que uma vez eu tive um professor no seminário, e ele falou, a gente estava fazendo uma aula de pregação, né? E ele falou assim, olha, você pode ter o dom de pregar, ótimo. Só que o que a gente está fazendo aqui? A gente está lapidando esse dom. Então, se você pega um músico, por exemplo, ele pode tocar uma música com poucos acordes. Mas se ele parar para se dedicar àquilo, com certeza a música que ele toca vai ser muito melhor. Né? Então, significa o quê? Que a partir do momento que você vai fazendo, você entrega para Deus, vai fazer a sua missão, cada vez mais Deus vai aperfeiçoando você para fazer. Sim. E é isso que Paulo está dizendo aqui, né, para nós. É isso que ele está falando, né? Ele sabia qual era a missão dele, ele sabia, tinha aquilo como foco, sabia o que tinha na mochila dele, sabia. E quanto mais você vai utilizando, mais Deus vai colocando ali coisas na sua mochila. E muitas vezes coisas que você nem imaginava. Porque você olha e fala, nossa, eu não teria condições de fazer isso. Eu não pensaria que estaria nesse lugar, nesse momento, com essas pessoas. Porque Deus é assim, né? Deus é abundante. A Bíblia fala que ele é abundante. Da mesma maneira, ele vai ser abundante para nos usar na nossa missão. Exato. É legal olhar a Graziella tá falando aqui nos comentários, tem muito a ver com isso que você está falando. Quando pensamos em missão ou propósito, muitas vezes somos levados a acreditar que precisamos executar uma única função que cabe dentro de uma única profissão. Isso acontece mesmo, gente. As pessoas pensam, ela até completa, mas Deus colocou muitas coisas boas dentro da nossa mochila e a utilização disso excede uma profissão. Exatamente. Até porque se você pensar em missão como a profissão que você exerce, se a sua profissão for extinta nos próximos 2, 3 anos, porque sim, está mudando o mundo, as profissões são extintas, cada dia você perde uma profissão por conta de tecnologia e todas as mudanças. Então, se a sua missão está atrelada a uma profissão, o que vai sobrar de você para você fazer? Você pode ser extinto do mundo? Deus pode te levar? Não. A sua missão, ela atravessa tudo que você faz, inclusive a sua profissão. E aí você tem uma sensação de realização maior quando a sua missão se une à sua profissão. Porque ela pode ser a principal forma de expressar e viver sua missão. O principal momento do dia que você expressa a sua missão. Mas você precisa ter essa clareza de que a sua missão ela está presente em tudo que faz. Por quê? Missão essencial. Amar a Deus e amar ao próximo. Você não precisa fazer isso só no trabalho, mas você precisa fazer isso também no trabalho. Enquanto você está lá. Porque aí você consegue pagar o preço de viver aquela missão. Deixa eu perguntar até para o pessoal aqui, quantos de vocês têm clareza da missão? Como é que tá isso aí para vocês? Vocês reconhecem em que para que foram chamados? Já vivem isso? Conta pra gente. Se tiver pergunta também pode colocar aqui, tá? Enquanto a gente vai conversando com vocês. Eu estava pensando aqui no verso 27. Pode ir falando? Pode ir. Sobre essa questão do valor, né? Paulo, ele encontra, se você pegar o verso 27, né? Ele fala das riquezas gloriosas do segredo, né? Ele fala do segredo que havia, né? Com relação a Deus, né? Então aqui, na verdade, ele vai estar falando sobre Cristo, né? Sobre Cristo ter sido manifesto e ter alcançado os gentios, que para isso era um segredo, né? Um segredo para eles. E o apóstolo Paulo é chamado, então, para levar o evangelho aos gentios. Porque o mundo, na época, a gente era dividido entre judeus e gentios, né? Como a Sara falou, Pedro tem a missão de falar aos judeus e Paulo aos gentios. Só que, assim, ele entende qual é o valor desse objeto da missão, né? Então, ele entende que valor é esse? É o evangelho. O evangelho é um grande tesouro. E eu não posso ficar sem dizer, sem falar, sem anunciar.
né? E aí a gente tem que eu fico me perguntando, eu consigo eu consigo ter essa noção de valor? Eu tenho eu olho para isso e falo assim, tá, isso que Deus me deu para fazer tem um grande valor, eu consigo ter essa ideia? Ou a gente está tratando a nossa missão como, um dia eu vou, um dia quando eu tiver mais velho eu faço, quando eu terminar a minha faculdade, quando eu terminar isso. E não é, como a Sara está falando, perpassa por tudo, né? Então a gente não precisa viver assim. Então, qual é o valor que nós estamos dando? Primeiro, porque o grande valor é o evangelho que Cristo nos deu. E essa é a nossa missão. Nós somos vocacionados para viver o evangelho em todos os lugares onde nós estivermos. Em todos. Vocês estão percebendo como isso é sério e, ao mesmo tempo, é gratificante se a gente estiver vivendo? É. Sarinha completa aí Não tem nada melhor do que fazer com a vida da gente, a não ser isso, né? Eu acho que às vezes a gente pensa nisso como algo muito difícil, missão como algo extremamente grandioso, no sentido de difícil, de vai impactar o mundo. Calma, gente, a salvação do mundo já foi feita por Deus. Jesus Cristo, hoje a gente falou, né? Abriu falando. Jesus Cristo morreu na cruz e ele ressuscitou. Então, a principal missão do mundo, a missão que era resgatar, já foi feita. Não há mais nada que você possa fazer por isso. O que é que nós fazemos, o que você pode fazer? Viver a sua vida cumprindo as suas responsabilidades diante do reino de Deus para servir as pessoas à sua volta. Como é que você serve? Serve naquilo que é necessário. Então, às vezes a gente pensa em como eu vou descobrir minha missão. Tem sim um nível de clareza maior que você vai ao longo de um processo, às vezes caminhando com alguém, vai descobrindo mais. Mas o jeito mais simples é comece servindo com as necessidades à sua volta. Tem alguém precisando de um cadastro na internet que não sabe? Sirva nisso. Tem alguém precisando de uma cesta? Sirva nisso. E aí você, à medida que vai se experimentando, você vai percebendo o valor que tem servir as pessoas com aquilo que você é capaz. Não faça com aquilo que você não é capaz. Se não está na sua mochila, não é seu papel fazer. E tudo bem. Tudo bem, você não é chamado para salvar o mundo. Não queira resolver o problema de todo mundo, todas as pessoas. Mas aquilo que está na sua mão, faça. E faça com amor, faça de bom grado. Porque aí você vai conseguir perceber as questões que estão na sua mochila, aquilo que você é capaz de atender, inclusive necessidades de capacitação. Às vezes você vai falar, eu gostaria muito de servir melhor nisso, que eu tenho tanto prazer em fazer, eu sei que dá resultado para as pessoas, enriquece a vida das pessoas. Legal. Então vai buscar uma capacitação, vai treinar mais tocar o seu violino, o seu instrumento, afina os seus instrumentos, para você poder tocar melhor. Mas você vai ter que começar ali, ao seu redor, né? Aliás, quais são as dúvidas aí que vocês têm sobre isso? Eu vi que teve gente que colocou, né, que tem dúvida sobre a missão. Qual geralmente é a sua dúvida? A Grazi tem clareza, é isso mesmo, tem que viver dia após dia para ter... missão não é uma coisa que você tenha clareza num belo dia, você acorda sabendo e depois está pronta. Tá? A gente vai refinando e descobrindo ao longo de todo um período. Deixa eu ver o que mais tem aqui, gente. Tá bom. Ok. Bom, vamos adiante, então. Quando a gente fala, nós cristãos entendemos esse assunto de missão, e o mundo tem falado muito sobre missão, geralmente, a missão, ela culmina em algo maior do que você mesmo. Mas, geralmente, as pessoas não sabem dizer em que é que essa missão culmina, onde é que ela vai desencadear. Missão, ela não é para a sua realização pessoal. A realização pessoal, ela é um efeito colateral positivo, que Deus nos privilegia em dar-nos. Então, quando eu estou vivendo e servindo, eu sinto muita satisfação em usar minha mochila. Por outro lado, nós cristãos que entendemos aqui a Bíblia, que vamos lendo a Bíblia, a gente vai entendendo que toda missão precisa culminar em Cristo. Então, por isso que a gente falou há pouco atrás, né? Vamos falar sobre evangelismo? Sim e não. O evangelismo, a gente pensa que o cristão tem a missão de evangelizar e de falar de Jesus? Tem
Temos em que falar com palavras, de sermos claros em todos os lugares, mas não precisamos ser os chatos, não precisamos ser aqueles que só falam. Nós, enquanto vivendo missão e amando a Deus e ao próximo, precisamos viver esta missão sinalizando Cristo nas nossas atitudes. Isso também é viver a missão. Então, a Eleusa, por exemplo, é professora. Quando ela está ali na sala de aula, servindo aquelas crianças, ensinando elas a ler e escrever de um jeito especial, amoroso, e amoroso não quer dizer fofo, quer dizer fazendo com muita qualidade, com profissionalismo, excelência. Quando ela faz isso, e alguém pode até perguntar para ela, por que você faz isso desse jeito? Ela fala, é porque tem alguém que me ajuda a manter no eixo. É Cristo. Você está sinalizando a Cristo neste momento também. E ajudando, contribuindo com o nosso mundo presente que estamos vivendo. Conta um pouquinho até ali, como é que é isso aí no seu dia a dia? Como é que você consegue ver isso? Primeiro, quero dizer que ter entendido isso é libertador. Né? Libertador. Porque como você já falou um pouco antes, né? Já comentou, às vezes a gente confunde a missão, né? Nós, como cristãos, podemos confundir a missão com a questão eclesiástica, né? Então, eu só estou em missão se eu estiver fazendo algo ali de uma função da igreja. E ter entendido isso, de que a minha missão era para além disso, foi libertador. Então, no meu dia a dia, no meu trabalho, na minha família, a gente consegue, né, viver isso. Então, dentro do meu trabalho, como você falou, com as minhas crianças, eu vou procurar servir a Deus, ensinando eles como é que eu vou fazer isso. Vou chegar lá e vou pregar para eles. Não, não é isso. Mas a atenção, fazendo aquilo da melhor maneira, porque a gente não está falando que Deus nos deu as coisas da nossa mochila. Então, eu tenho que olhar lá na minha mochila e falar, o que eu tenho aqui que é possível servir a Deus, né, com a minha turma que está ali, né? Então, colocando mesmo atenção, vivenciando, procurando me aperfeiçoar para que eu possa oferecer um serviço melhor, né? Ouvindo, né? Nós que trabalhamos com o público, no caso, eu falo que a gente tem assim, um privilégio muito grande, porque você lida com gente, né? E lidar com gente é um grande desafio. Então, entendendo tudo isso, quais são esses desafios, estudando, refinando aí, né, as minhas ferramentas, procurando outras também, né? Que, por exemplo, agora, nesse momento de pandemia, nós encontramos outras ferramentas para poder fazer da melhor maneira, né? Então, acho que é mais ou menos aquilo que você tinha dito, né? A gente não é uma coisa que... acho que até alguém comentou aqui, né? Não é só um foco em uma coisa só, né? Mas em diversas coisas que a gente vai olhando. E eu acho que é isso, olhando também para a oportunidade, não é? A oportunidade que a gente tem. Então, lidar com pessoas é uma grande oportunidade que a gente tem. Eu, por exemplo, como professora, a minha responsabilidade na formação, gente, de uma pessoa é muito grande, né? Muito grande. Mas é um privilégio. Da mesma forma como o apóstolo Paulo fala aqui. É um privilégio. Não sei se eu respondi. E olha que legal, porque você olhou assim, a minha responsabilidade com aquelas crianças é muito grande. De novo, a responsabilidade tem a ver com essa missão. O que é responsabilidade, né? Ela vem da palavra de resposta, você é responsivo a algo. Então, você vê uma necessidade na sua frente, ou uma demanda na sua frente, e você responde, é responsivo a ela. E por você responder, você assume esta responsabilidade por aquilo. E isso é missão, isso é viver sua missão. E a Grazi até colocou aqui algumas pessoas, quando a gente fala assim, a missão é do dia a dia, ficam frustradas, parece que falam, é só isso? Então não quero mais, eu queria uma coisa grandiosa. Porque o ser humano tem uma necessidade, um anseio por ser importante, por ser aquele que resolve ao final do dia, põe a sua capa de super-herói,
levanta o seu músculo e faz uma pose para foto. Mas aqui o que justamente Cristo nos traz é praticamente o oposto disso. Ó, o herói, o único herói necessário e capaz nesse mundo é Cristo mesmo. Ele já fez o que precisava. Agora, o que é que você pode fazer em resposta, ser responsivo ao que ele já fez? Então você vai vivendo a sua missão não para você alcançar o merecimento do reconhecimento ou merecimento do olhar de Cristo para você. Você vai vivendo a sua missão em resposta ao que ele já fez por você. É como se você dissesse, poxa vida, ele fez tudo isso por mim, mesmo eu não merecendo? Eu não posso ficar parado. Eu vou parar de olhar só para o meu umbigo e vou começar a olhar para a minha volta. Quais são as responsabilidades que eu preciso assumir para sinalizar o que ele fez por mim e fazer pelas pessoas também. Isso acaba, ao mesmo tempo, sem tirar o glamour, perde glamour, mas a gente não foi chamado para ser glamuroso, mas também fica mais leve a vida. E por isso que este foi um dos princípios que a gente escolheu para viver bem, mesmo em tempos de crise. Porque você não precisa ficar naquela ansiedade, aquele anseio por fazer algo grandioso. Você foi chamado, e é muito mais realista, você fazer as pequenas coisas com diligência e vendo os resultados reais na sua vida. Você para de olhar para aquilo que você tem que colocar toda a sua força e energia, que você não tem mais, às vezes até se cansa, e passa a cuidar daquilo que está no seu controle. Só aquilo é suficiente. Já faz todo sentido para as pessoas à sua volta. Muito bom. A Grazi colocou, a Grazi... Então aí, Grazi, participa. Gente, pode participar e tirar suas dúvidas também, colocar os comentários que a gente gosta e vai alimentando a nossa conversa aqui. A Grazi colocou em 1 Coríntios 10:31, assim seja comendo, bebendo isso, fazendo qualquer coisa, fazer tudo para a glória de Deus. A gente tem uma coisa de separar, né, ali, a vida santa, sagrada e a vida secular. Então a gente lê tudo isso que está na Bíblia, e mesmo cristãos, a gente ainda tem a síndrome de herói, de querer ser aqueles supers que resolvem todos os problemas da humanidade. Fica frustrado quando a gente não é nem chamado para uma reunião, ou a gente não recebe o crédito por alguma coisa. E isso não é sobre você. A sua missão não é sobre você. A sua importância, gente, não está naquilo que você faz. A sua importância está naquilo que Deus diz que você é. Você é filho, você é amado, você foi resgatado. Só descansa sobre isso e começa a fazer o que é necessário. Aquele anseio por agradar as pessoas, pelo reconhecimento das pessoas, é uma necessidade natural humana, né? A nossa configuração Adão pós-Jardim do Éden nos exige, nos clama isso, que a gente receba reconhecimento, aplauso. E, teoricamente, não tem problema se isso é consequência. O problema é que se torna a causa do que a gente faz. Se torna o anseio do que a gente faz. A gente busca viver uma missão para sermos grandiosos, para receber aplauso. E aí, quando a gente perde o crédito, a gente acaba ficando frustrado, como se o nosso valor tivesse sido como é que fala quando a gente perde? Subestimado, exatamente. E aí, por ser subestimado, a gente fica frustrado. Isso acontece aqui também, tá? Mas é aquela luta para a gente fazer, vamos viver o evangelho, vamos viver com a certeza de que a minha identidade está em Cristo. Eu sou filha. Meu primeiro papel é ser filha de Deus, amada do meu Pai, aluna de Jesus Cristo. Ele é meu professor. Pronto, agora a partir disso a gente está livre para não precisar mais agradar as pessoas e viver conforme Ele nos chama para fazer o que é preciso, viver a missão com responsabilidade. E nós vemos isso muito presente aqui na vida do apóstolo Paulo, né? Que é o escritor dessa carta. Paulo, ele falava que era preciso falar, às vezes aumentava aí um pouquinho o tom, né? A gente está vendo que a carta de Colossenses ele está mais brando ali, né? Mas a gente lê outras cartas dele que ele era bem firme, né? E isso também não significava que ele não tinha amor, né? Como você já comentou. Mas isso era muito claro para ele. Então, como ele sabia por que Deus tinha chamado, para que Deus tinha chamado, então ele não é que ele não é que ele desprezava as pessoas, não é isso.
mas ele sabia, ele tinha certeza do que ele tinha que fazer. Ele fala aqui, ó, portanto, proclamamos Cristo, no verso 28. E aí ele fala advertindo. Então, quando ele tinha que advertir, ele advertia. Isso ia ser... as pessoas iam reclamar? Pode ser que sim, mas ele tinha que fazer. Ele fala assim que ele ensinava, né? Com toda a sabedoria. Por quê? Porque é como você estava falando. Não fala de nós, a missão. Fala de quem nos chamou para a missão. Porque ele fala para apresentá-los maduros a Cristo. Então ele sabia que ele tinha essa responsabilidade de ensinar, de advertir, para que aquelas pessoas crescessem. Então ele ia pagar o preço que era necessário. Tanto que ele já estava pagando. Então, e nós, né? E nós? Eu acho que tudo aqui, né, Sara, se converte nisso, né? Em nós procurarmos entender qual é a missão para a qual Deus nos chamou, né? E vai rompendo, vai quebrando paradigmas, porque por muito tempo muitos de nós achamos que não, era só dentro da igreja, e não é em tudo que eu faço. Em tudo que eu faço. É dentro da minha casa, com os meus familiares, é no meu serviço, tudo isso está apontando para uma missão de reino, né? Que é não fazer, mas ser, né? Acho que é isso. É muito legal. Ontem até foi aqui no nosso canal um vídeo sobre ser e fazer, o que é melhor. Eu não vou dar os spoilers para vocês irem lá e assistir. E a gente fica nessa dualidade, né? Eu vou ser, eu vou focar só em ser, eu vou focar só no fazer. E a gente tem esses dois blocos, né? As duas mentalidades. E para resumir um pouquinho do vídeo, mas depois vocês veem lá, a gente não pode só pensar no ser, naquela coisa transcendente, sem a ação, porque fé sem obras, ela é morta. Então vamos ser e fazer aquilo que somos. Mas para isso eu preciso entender quem sou. Tá filosófico o negócio aqui, né? Bem filosófico. Ai. Essa não é a minha melhor matéria, não. Mas a gente pensa se não faz sentido. Se você tem mais clareza de quem você é, e aqui a gente sempre começa com paradigma, lembra, lente da Bíblia. Quem Deus diz que você é, em essência. Você é humano, nascido em Deus, feito, criado por Ele, filho amado que senta no colo do Pai, se você quiser. O colo do Pai está ali, é só você sentar e curtir o aconchego. Mas às vezes a gente fica envergonhado por aquilo que a gente faz, pelo pecado, fica se sentindo culpado e se afasta desse relacionamento. Se eu perco a minha identidade, se eu não sei quem eu sou, não só em relação a Deus, aliás, isso decorre, né, da minha relação com Deus, mas aí eu paro de olhar para aquilo que Ele me deu na minha mochila, que Ele encheu lá, eu perco a função, porque eu fico sem ferramenta, sem instrumento para olhar para fora. E aí, como é que eu faço? Como é que eu ajo no mundo a partir daquilo que eu sou? Então, a gente fica perdido só no modo reativo, né? A gente só reage ao que está acontecendo à nossa volta. E não proativos, agindo em resposta a uma demanda que está se levantando. E, gente, nesse tempo, o mundo está precisando de pessoas fortes, pessoas seguras de si, pessoas que queiram assumir a sua responsabilidade de acolher e cuidar das coisas como estão. Porque senão cada um vai voltar para o seu próprio umbigo e nós teremos mesmo dias cada vez piores. Mas sem a luz, as trevas vão dominar. Então, você, no meio dessas trevas que estão dominando, que está oprimindo o mundo nesse tempo, nós somos as luzes, né? Essas pequenas luzes. E o papel da luz não é aparecer. Aliás, ninguém percebe que a luz está presente. A gente só percebe a luz porque ela clareia tudo e mostra tudo que está à nossa volta. A gente percebe a luz quando ela falta. Então, seu papel é iluminar, mostrar as coisas boas que estão aí no caminho e sinalizando o caminho para as pessoas. Sabe, assim, quando a gente entra naquelas cavernas, né? A gente pelo menos vê na TV ou faz aqueles turismos. A gente entra nas cavernas, às vezes os guias apagam aquela luzinha, parece que você está no completo breu. A gente fez um turismo na Chapada Diamantina, eu não vou lembrar o nome da cidade, e era uma caverna que ela tinha 3 quilômetros. Imagina isso, gente, que coisa brilhante que Deus fez, linda, embaixo da terra, você atravessa. E aí o rapaz ia fazendo algumas brincadeirinhas com a gente no caminho, mostrando. Tinha salas que tinham, assim, metros e metros de altura e de largura. A gente não conseguia ver o fim. E às vezes ele apagava essa luz ali do meio.
Toda vez que ele apagava a luz, a gente ficava, parecia que estava no espaço, quase flutuando, porque você não tinha dimensão do que tinha à sua direita e esquerda, dava uma cegueira e quase uma claustrofobia. Era muito, uma sensação muito estranha. Ao mesmo tempo, quando ele virava a lamparina ali e ele ligava, você via a riqueza que estava à sua volta. Às vezes eram aquelas estalactites lindas, pingando o sonzinho que você ouvia daquela água. Viu o tamanho, a dimensão da sala, ou às vezes um corredor muito estreito que você precisava ter cuidado. O que tornava possível a gente poder se preparar para os desafios ou apreciar a beleza do caminho? A lamparina. E nós somos essa lamparina que ajuda as pessoas a verem as belezas do caminho e também a se prepararem para os desafios que vêm à frente e poder reagir adequadamente, responder adequadamente. Ananias, nós sermos Ananias a caminho de Damasco, a Fabi colocando aqui. É difícil, olha, colocar, é difícil deixar de lado o valor de reconhecimento, o Anjos colocou, dos outros sobre aquilo que estamos fazendo. Sem dúvida, muitas vezes se interfere na execução da nossa missão. E a dica aqui, a gente está encaminhando aqui nos minutinhos finais, a dica aqui na hora, olha para você, primeiro movimento olha para você, mas não para se aplaudir ou para se punir. Olha com uma sinceridade daquilo que Deus te deu. O que está na sua mochila não é mérito seu. Então você pode usar isso muito bem. Pode falar até do que você tem. Olha, eu tenho esse ponto forte aqui. Tenho mesmo. Não precisa ficar abafando, não. Modéstia não, porque não é seu. Você está falando de algo que alguém te deu. Ao mesmo tempo, não se ressentir do que você não tem. Então, vasculha essa mochila. Olha ela. E depois, na hora que você for para fora de você servir, não pense mais em você. Pense só no outro. Porque se você muda o foco da sua mente, de si mesmo, na hora da execução ali, na hora da ação, e você começa a apenas jogar o jogo, vamos dizer assim, a gente está no meio de um campo de futebol, imagina os jogadores, se eles ficarem inseguros com o que está acontecendo dentro deles, será que eu vou chutar bem para a direita, para a esquerda? Não. Ele treinou anteriormente, ele conheceu seus recursos, lapidou bastante o jogo, se ele era melhor de esquerda, de direita, se era melhor como atacante, como defesa. Ali ele já se conheceu. Na hora do jogo, ele não fica pensando nele mesmo, ele pensa só em jogar o jogo e em fazer gol. Então ele sai de si naquele momento, usa os recursos que ele desenvolveu e faz a coisa acontecer para ganhar no final o campeonato. Com a gente a mesma coisa, lá no trabalho, na nossa igreja, na nossa família. Na hora de ir para o jogo, vamos jogar. Mas por quê? Porque a gente conheceu e vasculhou essa mochila primeiro. Muito bom. Lili, palavras finais aí para a gente encerrar, a gente está pertinho. Olha, eu acho que o que você falou de sermos a diferença, sermos sal e luz, isso precisa ficar muito claro para nós. O mundo está precisando disso. Cristo nos chamou para sermos sal e luz, ou seja, nós podemos influenciar, né, o lugar que nós estamos, sinalizando sempre para o reino de Cristo, né? E eu queria também deixar aqui a questão de que muitas vezes a gente precisa dar um passo, né? A gente precisa resolver e falar assim, não, o que eu preciso fazer? Então, você sabe qual é a sua missão, ou você está nesse processo de descobrir. Então, vai dando passos, não fica parado, né? Vai procurando a entender quem você é em Cristo, se aprofundar, né, nisso. Procure se conhecer também, isso auxilia muito, né? Que à medida que você vai se conhecendo, você vai entendendo o que você tem de precioso, né? Que Deus deu, como a Sara falou, não é nada para o nosso ego, mas é importante sim que a gente saiba que Deus nos deu características muito boas, importantes, e a gente precisa valorizar essas características, né? Para que assim o Senhor venha potencializar aquilo que Ele mesmo deu para nós. Né? Então, procure, faça, haja, haja, acho que é essa a palavra. Não fique parado, porque o mundo está precisando. E nós somos, como você falou, nós somos um membro de um corpo. E se esse membro não estiver fazendo a sua função, então o corpo vai estar faltando alguma coisa para a edificação dele.
Então, você tem uma função nesse corpo, né? Nesse reino de Deus. Você tem uma função. Então, desenvolva ela, faça, né? Porque o cabeça está aí para nos auxiliar e nos dar, como o Paulo está dizendo aqui, ele luta, ele fala, eu me esforço, mas que esforço é esse? Um esforço na dependência do poder de Deus. Mas não fica sem se esforçar. Ele tem uma ação. Tem a E sua à parte, medida né? que ele, é a sua parte, à medida que ele vai agindo, o próprio Deus vai dando a ele condições para fazer aquilo que é maior do que ele. Então, Sensacional. provavelmente a nossa missão sempre será maior do que nós mesmos, porque nós estamos apontando para Cristo, né? Ai, Mas que delícia. ele já nos capacitou e quer nos capacitar para isso. Porque está tudo nele, né, Sara? Ele é a Tá tudo. fonte, né? E a Ele é a gente vai fonte. falar sobre isso num dos princípios que estão chegando aí. Gente, a gente está chegando quase aqui no limite do horário, que daqui a pouco o Instagram tira a gente do ar. Quase que eu falo o Quero... tempo todo, não deixo você. Não, eu que tagarelei aqui, mas é muito bom, gente. Que delícia poder conversar, caminhar aqui mais pertinho. Quero dizer que na quarta-feira a gente vem com o terceiro princípio. Deixa eu só ver aqui qual é. Ah, a gente vai falar sobre viver sua liberdade. Promete, quarta-feira, então, 9 horas da manhã, pra gente tomar um café juntos. E, ó, a gente trabalha aqui no Ressonário sempre com temas nos nossos posts, gratuitos aqui, vários conteúdos riquíssimos para vocês. Os próximos vão ser justamente sobre identidade e missão. Então, aproveite, fica de olho por aqui, convida os amigos para seguir a gente também e participar e conhecerem, vasculharem essa mochila para cada vez melhor cumprirmos a nossa missão, tá bom? Li, obrigada por hoje. Deus abençoe aí. Foi muito bom, gente. Obrigada por nos acompanhar até aqui. A gente se vê na quarta-feira e nos conteúdos aqui do Ressonare ao longo da semana. Bom final de semana. Aproveitem, agradeçam a Deus pelo sacrifício dele na cruz, que hoje nós comemoramos, e domingo celebre a ressurreição. Beijo, gente. Até. Tá.